olha só que dia maravilhoso. Um cara normal, gentil, simples, simpático, acaba chamando a atenção de duas meninas doces. Pra não machucar o sentimento delas, olha só, ele acaba se vendo no encontro inusitado com as duas garotas ao mesmo tempo. Uma porção dessas comédias é conseguir ver o quão engraçado acaba sendo essa briga e essa confusão constante que o protagonista tem com outras e várias outras personagens. E como é que ele conseguiria agradar as duas garotas ao mesmo tempo, sem machucar elas, mas levando em conta também uma coisa muito importante: a afeição inevitável que ele tem pelas duas. Olha, normalmente isso por si só já ia abrir margem para poder explorar muita coisa, mas olha só que coisa interessante. Que bom que nada disso acontece com o Joro, já que elas estão completamente apaixonadas não por ele, mas sim pelo melhor amigo dele. Na verdade, isso que eu acabei de dizer pra vocês é um plot bem comum de comédias românticas, que a gente tem várias garotas que se apaixonam pelo mesmo protagonista, sem ele fazer basicamente nenhuma. O cara simplesmente existe e começa a spawnar mais garota do que rato na Idade Média. Tá bom, olha, eu sei que é comédia, mas qualquer um que assiste isso aqui sabe que foge completamente do controle. É um plot que podia ter a oportunidade para poder explorar as relações e as impressões que um personagem tem com vários outros, do protagonista, com os coadjuvantes e por aí vai. E não só de forma amorosa, mas hoje, atualmente, o gênero comédia romântica e de forma mais específica os haréns são só um amontoado de títulos genéricos e muito previsíveis que se repetem entre eles mesmos infinitamente. Mas calma, tá tudo certo. E se eu disser pra você que Orosuke repete todos esses clichês? Sim, só que de propósito. Orosuke é um anime que eu gosto bastante, e quando eu vi pela primeira vez, meu Deus, era terrível. Todos esses clichês genéricos que eu contei pra vocês, sim, todos. Orosuke ele repete todos esses, mas é só no comecinho, tá? A ideia principal é justamente ironizar o harém convencional. E eles não precisam explicar esses clichês, os traços da história, os traços que tem um harém, nem nada disso. Porque justamente eles estão falando diretamente pro público deles, pro público que é acostumado a ver esse tipo de coisa. What? E que entraram aqui para poder ver justamente isso que eles queriam. E isso é muito interessante. Tudo em Orosuke é uma grande sátira para ela mesma. Desde os personagens, a cada evento que acontece, tudo que ocorre, tudo é uma sátira. E ela consegue criar essa ironização porque justamente ela divide o que é natural, mais real, mais pé no chão, do que é só fantasia. Esses clichês podem ser nocivos para quem assiste, e tudo que o anime mostra, ele tenta dizer isso pro público, o quão errado isso acaba podendo ser. Normalmente nessas histórias o público se vê no protagonista e se aproxima dele porque inveja o personagem. A gente gosta de se sentir e da mesma forma que tá na tela, acontecesse aqui do lado de cá também. Sou só eu. Peraí, gente, não me deixa sozinho nessa. Mas essa lógica, ela é justamente invertida. Nada de bom acontece com o Joro. Quer dizer, pelo contrário, só acontece desgraça. Depois de levar um fora de todas as garotas, ele aceita ajudar as meninas a conquistar o próprio amigo dele. Até mesmo a relação amorosa não existe pro Joro. Quer dizer, ela existe, mas com a garota mais inconveniente de todas pra ele. A verdade, cara, é que o público tá acostumado com garotas bonitas e bem chamativas. Por que não fazer justamente o contrário?
Sumireko Sanshokuin, ou apenas Panchi. Ela é responsável por muita coisa que acontece aqui na história. Se Orosuke é um harém ou uma comédia romântica, e Orosuke faz justamente o contrário, ele tira tudo que existe disso, a única coisa que sobra pra história é meio que desenvolver o protagonista, fazendo com que ele amadureça durante todos os episódios. E é justamente isso que acontece. Ser o cara do azar, e por quem ninguém gosta, faz ele aprender muito. E pensando bem, cara, faz todo sentido. Diferente do protagonista médio genérico que a gente vê em todo canto, em todos os animes, ele é imperfeito e egocêntrico. Como todo mundo, ninguém é perfeito. E muitas vezes pro público, parece que ele só faz o que é melhor pra ele. Parte da função da Sumireko, além de ser o único par romântico do cara, é demonstrar que mesmo no fundo o Joro é capaz de demonstrar gentileza. Bem, mesmo que ele tenha dito que ajudou a Cosmos e a Himawari apenas porque uma das tontas seria rejeitada e ele poderia se aproveitar disso, assim, na verdade, o que acontece? Ele sempre colocou o San-chan, o amigo dele, como prioridade. E na verdade ele só aceitou a proposta porque sabia que era pelo melhor amigo dele. E do contrário, ele não teria rejeitado duas garotas muito importantes pra ele. Agora, uma outra questão que fica meio que no ar desde o primeiro episódio, quando a Pansy diz que gosta bastante do Joro e meio que não dá pra entender muito bem o que é. A questão que sempre fica é meio que disso. Por que a Panchi se apaixonou por ele? Mesmo ela sendo uma das primeiras personagens, provavelmente a primeira, que mostrou esse lado horrível que o Joro tem. Bem, isso é algo bem bacana e interessante, porque tem a ver com a própria Pansy. É óbvio, não? O fim do campeonato passado foi mal. O passado de todos os personagens tem a ver com esse jogo. Quando ela se encontra com o Joro pela primeira vez, ele tava lá, parado, esperando um amigo dele, que ele sabia o quanto o jogo era importante, ainda mais porque eles perderam. Foi ali que a nossa garota dos cabelos escuros se interessou pelo Joro. Ter visto ele ali, esperando pelo amigo dele, foi o que convenceu ela das intenções boas e do verdadeiro eu que o Joro tinha. Já o San-chan, quando ela falou com ele, a única coisa pelo qual o San-chan se atraiu por ela foi pela aparência dela. Longe da fantasia, construir um relacionamento com 3 garotas ao mesmo tempo seria canalice pura. Mas nos animes, meu amigo, não se preocupe. A Asunara ameaça o Joro justamente com isso, e é a partir daqui que, depois de tanto ironizar um harém, ela vai pouco a pouco se tornando um. Sim, ela perde um pouco do ritmo e algum par de episódios é meio desnecessário, mas a qualidade ela não vai cair muito, tá? Não se preocupem. Aos poucos a gente de fato começa a notar uma intimidade entre ele e todas as garotas, mas ela dá bem menos sugestões dessa intimidade, não deixa muito claro se elas realmente gostam ou se elas estão apenas sendo amigas dele. O Orosuke realmente é muito bom em criar tensões profundas de problemas que são muito bobos e muitas vezes superficiais. Os conflitos e as trocas de tiro entre esses personagens se torna cada vez mais constante e cada vez mais letal. Bem diferente de outros romances que tem um clima muito leve, Orosuke muitas vezes parece ter um clima muito pesado e muito diferente. E em grande parte dos episódios, muitos personagens têm funções antagonistas, mesmo que eles não sejam vilões. Esse draminha é muito bom de acompanhar, principalmente quando o Joro fica completamente sozinho e perde a amizade dos amigos dele. Mas tudo isso obviamente é um plano da Asunaro para poder afastar ele de propósito, para que apenas ela tenha a companhia dele. O que a história mostra de forma bastante interessante é se ele tá longe de todo mundo, o que vale a pena ter a companhia dela. O Kirosuke sempre reforça exatamente a companhia das pessoas, dando muito mais valor para isso. Quando a Pansy empresta um livro pro Joro,
ele desleixadamente estraga o livro e começa a trabalhar com a Tsubaki para poder comprar outro. Nesse meio tempo, ele meio que para de ir para a biblioteca e de ficar com os outros. A Pansy vê isso como um problema, porque ela vê e entende as reais intenções do cara. Ele não tá trabalhando para se redimir, mas já que todos ali têm algo do qual se orgulhar ou algo para poder sonhar. E o Joro meio que nunca desenvolveu nada. Usar esse desejo egoísta disfarçado de falsa bondade é o que a própria Sun Shokuin mais odeia. Quando a Himawari compra o livro, ele meio que não entende por que ela podia fazer esse tipo de coisa. E justamente porque o Joro não entende que alguém poderia fazer algo assim apenas por amizade, apenas por um sentimento sincero e verdadeiro. Ele não se vê fazendo esse tipo de coisa. A maior parte dos problemas, se você pensar bem, acabam surgindo justamente por uma necessidade que o Joro e muitos outros personagens têm de querer se mostrar aos olhos dos outros e parecer melhor do que eles realmente são, não sendo sinceros e não tentando ser eles mesmos, simplesmente assim. Mas todas as decisões que o Joro toma e as situações inconvenientes que ele mesmo se coloca, leva ele inevitavelmente ao caminho que revela o verdadeiro eu, abaixando essa capa de falsa modéstia que ele usa na frente dos outros. O nosso personagem vai aprendendo a lidar não só com ele mesmo e com a personalidade e as características que ele tem, mas com o comportamento de quem está ao redor dele, tentando não machucar ninguém, mas também sendo sincero com ele mesmo. Pra Pansy, a verdade não é um problema, e ela mostra isso diversas vezes. Ela mesma não se aflige quando o Joro diz claramente que não se interessa por ela. O desenvolvimento do Joro como um todo é bem interessante. Ele aprende a lidar com as decisões que ele toma, ao invés de fugir delas, e lidar principalmente com ele mesmo. Essa sinceridade é meio que o que a Pansy chama de verdadeiro eu. Depois desse e de muitos desenvolvimentos, não só o Joro, não se engane, isso acontece, esse desenvolvimento tá em todos os personagens. A ideia não sempre foi parodiar esses comportamentos que são reforçados por dúzia de títulos genéricos que a gente assiste por aí e podem fazer o público ter dificuldade em distinguir a realidade. Não é verdade? Vocês se lembram disso. Principalmente quando ela dá forma a isso fisicamente. O Hazuki Yasu, ou Rossi, como ele normalmente é chamado, é desde o visual, cara, dos cabelos até as roupas e tudo mais, características, a encarnação dessa bagunça entre a fantasia e a realidade. O cara sabe como se comportar, o que fazer, o que dizer na hora que aparecer, o tipo de decisão que ele precisa tomar. Ele é totalmente artificial e nada natural e nada sincero com ele mesmo e nem com ninguém. Ninguém acha ele mal, não vê nenhum problema em cima dele. Isso faz com que ele seja completamente blindado de problemas e podendo alcançar todos os objetivos egoístas que ele tem sem parecer egoísta. Seria esse um plano perfeito para um vilão? Talvez. E talvez pra mim, olha só, Rossi seja um dos meus vilões favoritos. Eu vou explicar por quê. A dose extra de manipulação e controle que ele tem é impressionante. E engana até mesmo o Joro. Todos aqueles falsos comportamentos protagonicistas do Joro são multiplicados 3 vezes pro Rossi. E ele vem pra tentar ajudar porque a biblioteca tá quase sendo fechada. Ele encontra com o Joro porque, assim como todo bom protagonista, ele aparece na hora mais conveniente para ele mesmo e não para os outros. Ele e a Pansy, eles estudaram juntos. O motivo do qual a Pansy não mostra o verdadeiro eu dela é por causa do Rossi, é por causa do tipo de comportamento que ele tem. Mas essa manipulação que ele tem com os outros gera inúmeros problemas para todos, tá? E a Pansy, ela foi uma dessas que sofreu com as consequências desse tipo de comportamento dele. As meninas que acompanham o Rossi também são completamente apaixonadas por ele. Por gostar tanto do cara e saberem que não tem chance, ao invés de se afastar, elas tentam ajudar ele de alguma forma. E isso a gente vê mais lá pro final da história, mas é importante dizer isso agora. Não é que o Rossi não perceba. Ele não só percebe,
mas como o Lee usa isso a favor dele. Ele finge não entender praticamente nada, né? E pouco a pouco, todo esse comportamento dele vai causando uma espécie de esgotamento mental daquelas garotas. Então, a partir de agora, começa uma disputa amorosa entre praticamente todo mundo, mas principalmente uma disputa entre o Joro e o Rossi pela Pansy. Mas assim, o mais interessante dessa parte é o que eu contei pra vocês agora. No fim, o Rossi quase ganha a Pansy de graça, mas as outras meninas, elas fazem o Joro perceber e aceitar os sentimentos que ele tem, que a Pansy tem por ele, aceitando os sentimentos que ele tem por uma menina feia e de óculos, como ele mesmo disse várias vezes. Bem, assim, o final obviamente acontece no jogo de beisebol do Oga, como tudo o que aconteceu. Outra dica, o final acontece num filme à parte, tá? Então é bom você ir lá assistir. Depois que terminar o anime, tem mais num filme. E assim, eu sei que esse final ele é bem diferente do mangá, tá? Mas mesmo assim, eu ainda prefiro o filme. O filme é muito bonito e é muito bem feito. E coloca em prática, e sim, de forma mais direta do que o anime, tudo que foi demonstrado. E essa capa dos personagens do verdadeiro eu e tudo mais, isso é bem demonstrado de uma forma muito bonita pelo Sanchan, na verdade. Olha, assim como o Joro, o Oga também esconde para os outros aquilo que ele realmente é para que todo mundo aceite ele. E ele se torna amigo do Joro porque ele viu essa característica nele. E o final meio que mescla essa disputa entre os dois protagonistas e o campeonato. E uma última coisinha, a história do Sanchan ela explica algo muito interessante. O motivo do qual muitos personagens ali acabam fazendo o que eles fazem é por um certo receio e medo de rejeição, do qual o Sanchan admirou o Joro justamente por isso, por não ter medo da rejeição. Todas essas características que eu falei sobre o Rossi lá no início, elas são finalmente expurgadas por ele mesmo. A gente acaba vendo de fato a face do malandro, vendo como ele é realmente. Depois de muita conversa fiada, meio que todas as presilhas são entregues. Com alguns planos e plots divertidos, a Pansy entrega a presilha dele pro Joro. E desse jeito agora, o Joro possui o coração dela. Olha, eu sei que eu disse que eu prefiro o final do anime do que o final do mangá. Realmente, ter ficado no jogo, plots e a origem do Oga fez como um todo que esse final fosse bem melhor. Só que existe um probleminha lá nos 48 do último tempo, do qual o filme e o anime de forma geral meio que dão uma mancada. O Joro ele decide escolher todas as garotas ao mesmo tempo, já que elas se declaram pra ele e todas no final sim. Todas as garotas no final acabam se apaixonando por ele. Isso acaba deixando o final mais divertido e mais parecido lá com a ideia original que eles tinham. Orosuke termina de forma cômica, do Joro junto com o Sanchan, meio que eles amigões lá e tudo mais. Mas assim, essa ideia não deu muito certo, o pessoal não gostou muito desse final. Eu vi o final do mangá e de fato, o final ele é mais honesto, pelo menos pra mim, e faz mais sentido com o que a história criou. Provavelmente esse final foi feito porque os autores e escritores queriam criar algo diferente do final feliz, do genérico final feliz. Só que só uma vez, Orosuke, você podia ter dado o braço a torcer pela fantasia e não pela realidade. Provavelmente teria sido melhor.